Olá, eu sou a Ingrid Gerolimic e esse é o programa Brasil no Divã, da Carta Capital. A nossa tarefa aqui é pensar o Brasil junto com ele. E para isso nós vamos colocar o país na análise e revisitar a nossa história por uma perspectiva social, cultural e psicanalítica. E não se esqueçam, nós estamos nas principais plataformas de podcast e no canal de Carta Capital no YouTube. Hoje eu vou conversar com ela, que é historiadora, especialista em história da escravidão e das relações raciais nas Américas. E ela também lançou recentemente o livro Racismo Brasileiro, uma história da formação do país. Inaê Lopes dos Santos, seja muito bem-vinda aqui ao nosso divã. Obrigada, Ingrid, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito bom, querida. Eu queria começar um pouco com a tua história pessoal, Inaê. Eu ouvi uma entrevista tua onde você dizia que você estudou, né, em escolas progressistas do ponto de vista político, mas que por serem também escolas consideradas escolas de elite, né, da cidade de São Paulo, você e seus irmãos eram os únicos, muitas vezes os únicos negros, né, nesses lugares. Eu queria te perguntar como é que isso afeta, como é que foi crescer, né, e obter a tua formação educacional, social, política nesses espaços. Bom, de fato, eu estudei em escolas progressistas, escolas construtivistas, que tinham uma perspectiva bem interessante do acesso ao conhecimento, mas eram escolas, enfim, privadas, que atendiam a classe média, média alta de São Paulo, então, consequentemente, eu e meus irmãos éramos ou os únicos ou um dos poucos negros que estudavam nessas escolas, né? Escolas, nos dois casos, né? Nas duas escolas que eu estudei, nós éramos bolsistas, porque minha mãe trabalhava na escola, era coordenadora pedagógica e depois vice-diretora dessas escolas. Enfim, eu cresci num ambiente que é um ambiente que, de certa maneira, é muito comum à população negra que ascende socialmente, que é da excepcionalidade. Então, eu vivi o fato de ser sempre uma das poucas, ou se não a única menina negra das escolas em que eu estudei. E isso, obviamente, acabou me constituindo de certa maneira, né? Então, nunca tive, durante o período escolar, amigas negras, por exemplo. Isso é algo que é muito marcante na minha vida. É claro que eu fiz amigas que eu carrego até hoje, grandes amigas, inclusive, amigos também. Mas eu não tive amigos negros, por exemplo, tive poucos professores, muitos, né, os dois marcantes, foram os dois únicos professores negros que eu tive nas escolas. Mas, em contrapartida, e né, para minha sorte, eu sou filha de um militante do movimento negro. Então, o que de certa maneira faltava na minha experiência escolar, eu tinha em casa, né? Então, meu pai é um homem negro, militante desde muitos anos, foi militante no Rio de Janeiro e continua, depois que se mudou para São Paulo, continuou sendo militante lá. Então, a questão racial sempre foi uma pauta, a questão racial a partir da perspectiva do ativismo, né? E da forma como se pensa o mundo, né? Sempre foi uma questão que constituiu a minha família. Minha mãe é uma mulher branca, mas que é uma das grandes aliadas, né? Então, ela tem um trabalho sobre a questão da inserção das mulheres negras no universo escolar, justamente, trabalhou muitos anos no Museu Afro-Brasil. Então, de certa maneira, o que faltou, e faltou muito, né, sobretudo do ponto de vista das experiências afetivas, da possibilidade de construção de relações, eu tive em casa, né? E isso foi, enfim, foi uma característica da minha vida, que obviamente me marcou, né? E que eu vejo muitas vezes se repetir em situações semelhantes, de pessoas negras que ascenderam socialmente e que, enfim, são as exceções, né? Que é, na verdade, a forma como o racismo brasileiro funciona. Então, o racismo brasileiro adora as exceções. A gente é muito bem-vindo, porque a gente, de certa maneira, traz uma certa, enfim, gradação, né? Enfim, você tem uma amiga negra, você tem um amigo negro, né? Aquele negro que você pode apontar que está no seu meio, mas, ao mesmo tempo, a nossa presença e a minha própria experiência escolar, ela é a comprovação do como o racismo estrutura a nossa sociedade. Sim, muito bom, porque tem uma outra parte da tua entrevista em que você diz, inclusive, quando você foi para a USP, você queria estudar a história medieval. Você tinha uma certa dificuldade, ou não gostava, inclusive, da história do Brasil. Como é que virou a chave? Eu não gostava da história do Brasil. Eu achava uma história, enfim, muito parada, digamos assim. Não que a história medieval seja muito dinâmica, mas eu achava, enfim, eu tinha uma relação de uma perspectiva de história política da história do Brasil. Hoje eu consigo entender isso, né, com muito mais clareza.
E eu gostava muito de Idade Média, eu gostava, enfim, das relações dos servos, a relação com o divino, enfim. Eu entrei na faculdade pensando em ser medievalista, e acho que para minha sorte, né, quando eu entrei na USP, o professor que era da cadeira tinha acabado de se aposentar, então estava numa situação sem professor, então eu tive que esperar para poder cursar a disciplina. Eu acabei cursando no último ano, quando eu já tinha feito 2 anos e meio de iniciação científica, já estava super encaminhada para o mestrado, então isso acabou sendo, enfim, essa falta de professor acabou também me ajudando, se bem que eu acho que, enfim, independente dessa falta de professor, no final, né, por conta dos bons professores que eu tive de História do Brasil, eu acabaria arrumando para essa área e fui já direto para o estudo da escravidão, então desde o 2º semestre do meu curso de graduação eu estudo a história da escravidão, mais especificamente no Rio de Janeiro, né, e isso, em grande parte, é decorrência, né, da política de iniciação científica, da possibilidade de ter bolsa de estudos. Né? Quando eu fiz a minha graduação, ainda a gente estava saindo num período ainda não muito... enfim, né, um período em que o FHC ainda era presidente, então você tinha políticas ainda não tão progressistas para a academia. Isso mudou com o governo Lula, e essa mudança veio também um aumento de bolsas, o que permitiu, né, que não só eu, mas muitas outras pessoas pudessem cursar iniciação científica com bolsa, se dedicar à pesquisa, e foi isso que eu fiz. Você acha que então tem a ver, por exemplo, essa questão das cotas, das políticas de inserção nas universidades, com esse outro olhar também para a história do Brasil? Quando você fala até a história do Brasil era muito parada, porque também tem muita falta de conhecimento, né, em relação a esses movimentos insurgentes, mulheres e homens negros que lutaram, né, na história do Brasil. Sem sombra de dúvida, assim, a gente tem eu acho que a gente já caminhou muito faz muito tempo que eu me graduei já. Quando eu terminei a graduação, a política de cotas ainda não tinha sido implementada no Brasil, né? Enfim, então eu fui na USP, de certa maneira. Eu continuei sendo uma das poucas alunas negras do curso de História, era muito mais do que o universo do qual eu vinha, mas ainda era muito pouco perto do que deveria ser em relação à proporção de negros na sociedade brasileira. Mas, de fato, eu acho que a gente tem 2 problemas. O primeiro era um hiato que existia muito grande, até de uma história social bem consolidada na academia há algumas décadas, e aquilo que é ensinado nas escolas em relação à história do Brasil especificamente. E, obviamente, a gente tem agora, depois da implementação da política de cotas no Brasil, uma transformação quase que epistêmica da maneira de se contar a história brasileira, né? Que significa rever a história do Brasil a partir de personagens que foram silenciados durante muitos anos, entendendo as suas biografias, as suas trajetórias e, sobretudo, entendendo também esse silenciamento sistêmico, né, que durante mais de um século graçou a vida desses homens e dessas mulheres e impediu que essas vidas, que essas trajetórias, né, que o conflito que é constitutivo da história brasileira, a história brasileira é, sem dúvida, uma das mais violentas que a gente tem na humanidade, né, que essa história chegue até os bancos escolares. Então, acho que agora a gente tem um trabalho significativo, do qual eu realmente faço parte e acredito muito, né, no que a gente chama de história pública, e também na necessidade de um diálogo maior com os professores que estão nas escolas, para que a gente possa começar a dar uma história do Brasil que não só faça sentido em relação ao que foi vivido no tempo pretérito, mas também as questões da imensa maioria dos alunos brasileiros, que são negros, negras, mestiços, né? Então isso é fundamental. Eu lembro que uma das questões também que me incomodava muito era que a história brasileira também ficava muito voltada, sobretudo, à parte da República, né? Sobre a história dos imigrantes. Aí a grande parte dos meus amigos eram filhos de imigrantes, e ficava aquela coisa, tinha a novela da Terra Nostra, e era como se aquilo fosse o Brasil, né? Enfim, a parte mais importante do Brasil, aquilo me incomodava profundamente. Então, acho que o meu desejo de fazer história durante um primeiro momento foi também de me afastar dessa perspectiva da história brasileira, né? E, obviamente, depois eu fiz isso com outra qualidade, mas pensando a história do Brasil.
Que você fala, inclusive, no teu livro, que o racismo, que a história do Brasil, na verdade, é uma história do racismo brasileiro. Isso está muito intrinsecamente ligado, né? Então, eu queria te perguntar como que você acha que o racismo no Brasil, para além do racismo propriamente dito, no sentido do que ataca as pessoas, homens, mulheres negras, mas no sentido da formação psíquica do país. Porque tem um psiquismo formado em torno também desse racismo, não tem? Sem sombra de dúvida. Eu considero impossível a gente conseguir pescar alguma coisa que não seja talhada pelo racismo no Brasil, né? Então, a própria ideia do que a gente considera como normal é forjada pelo racismo. Então, eu posso pegar questões mais graves e violentas, talvez, ou de uma violência mais fácil de ser compreendida, como, por exemplo, o fato da maior parte dos jovens assassinados pela polícia serem negros, né? Que é um caso absolutamente escandaloso, mas que se mantém, inclusive durante a implementação das políticas de cotas. Então, a gente tem, por um lado, o aumento da população, da juventude negra entrando nas universidades, mas também, né, um extermínio dessa mesma população negra. Então, é algo que a gente precisa ser visto com muito cuidado, né? Mas eu não consigo, como eu disse, mensurar nada que não seja absolutamente organizado pelo racismo. Então, eu ir a um ambiente, eu frequento ambientes da classe média alta, eu continuo sendo uma das poucas, se não a única pessoa negra que está nesses lugares. Né? Eu conto isso, minha filha estudou um tempo numa escola de classe média alta aqui do Rio de Janeiro, e ela tinha 2 anos de idade. E com 2 anos de idade, ela olhou em volta e falou: nossa, mamãe, nenhuma mãe parece com você aqui. Eu era a única mãe negra da turma dela, né? E uma das pouquíssimas da escola, que é uma escola que tem mais de 1.000 alunos, muito mais, deve ter uns 2.000, é uma escola bem grande aqui do Rio de Janeiro. Então, isso o racismo, ele é isso, é a nossa, infelizmente, é a nossa espinha dorsal, né? A forma como a sociedade está estruturada, a própria, e obviamente, quem sente as mazelas do racismo é a população negra e a população indígena, né? A gente acabou de ver mais um episódio do genocídio indígena, no caso dos Yanomamis, o que é de uma tristeza absurda, mas é absolutamente, infelizmente, coerente com a história brasileira. Mas a população branca continua no seu grande privilégio de não entender, primeiro, não se entender do ponto de vista racial e, consequentemente, não entender como que o racismo está ordenando a sua vida. Então, eu tenho muitos amigos brancos, né? Muitos. Que tem, por um lado, uma perspectiva e um olhar atento, mas que eu não sei se conseguem fazer o que eu faço o tempo todo, que é contar. Eu estou entrando nos lugares e estou contando. Não é uma coisa que é quase instintiva, né? Enfim, que é olhar quantas pessoas negras são naquele ambiente e o que elas estão fazendo, se elas estão servindo, se elas estão usufruindo, comprando, né? Então, não há nada, não há nenhuma dimensão, infelizmente, que não esteja totalmente talhada pelo racismo, né? A nossa própria identidade, a forma como a gente se entende no mundo, pelo que a gente chora, pelo que a gente se desespera, né? O tipo de comoção que a gente tem, o que a gente chama de tragédia, o que a gente deixa passar batido, né? O que nos revolta, tudo isso no Brasil é talhado pelo racismo. Pois é. Você fala, por exemplo, também sobre essa diferença nos Estados Unidos ou na África do Sul, que você tinha leis ali muito segregacionistas e evidentes, né? Porque eram leis de fato, a sociedade se organizava em torno de algumas dessas leis, o que não efetivamente aconteceu no Brasil. O Brasil é como se você acredita que é algo mais do ponto de vista velado? Olha, eu acho que a sociedade, sobretudo as elites brasileiras, né, elas se formaram, e isso tem muito a ver também com o peso que o escravismo teve na história do Brasil, né? O Brasil foi o país que recebeu o maior número de africanos escravizados, o país no qual a escravidão durou mais tempo, né? Nós temos uma característica específica que, infelizmente, é algo pouco trabalhado, sobretudo para além da academia, para fora da academia, que é o fato de que, no Brasil, a instituição escravista brasileira, ela é alimentada pelo tráfico transatlântico. E essa relação, que é uma relação totalmente colada, ela só é possível porque os colonos eram traficantes, né? Então, a gente tem um grande número de homens que nascem no Brasil, que são os traficantes, isso facilita muito a vinda desses africanos escravizados para cá, isso torna essa vinda muito mais barata, né, embora fosse um negócio de risco, e isso criou uma relação
de poder, né? Porque o racismo é um sistema de poder em que a segregação ela não precisava ser anunciada. Então, o Brasil não tem, na sua experiência republicana, uma lei abertamente segregacionista, como acontece nos Estados Unidos, aconteceu nos Estados Unidos e na África do Sul. Mas se a gente pegar o contexto da instauração da República Brasileira e os dispositivos legais que são criados e a implementação das políticas públicas que são também organizadas nesse momento, você entende que aquilo é uma política de exclusão sistêmica. Você não precisa criar uma lei única que proíbe que negros atravessem a rua, usem o restaurante tal, ou, né, enfim. Você cria uma estrutura, né, dentro desse funcionamento republicano recém-instaurado, isso no finalzinho do século XIX, que inviabiliza a possibilidade de uma ascensão social mínima da população negra. Acho que um dos exemplos mais cabais, que na verdade é uma herança ainda do período escravocrata, é o fato de que a cidadania na Primeira República ela pode ser gozada, né, por aqueles homens que sabiam ler e escrever. Esse percentual da população brasileira era ínfimo, onde tem 10, talvez 14% da população brasileira soubesse ler e escrever nesse momento, no finalzinho do século XIX. E você não tem nenhuma política pública feita pelo governo federal para que isso mudasse. E, além disso, você tem, no passado, uma série de proibições de que a população, sobretudo a escravizada, pudesse ler e escrever. Então, as ações que a gente tem para o letramento da população negra no século XIX são ações feitas por homens e mulheres negros, professores que vão criar escolas e que vão conseguir alfabetizar um número significativo de meninos e meninas, em alguns casos também no século XIX, mas isso não é uma política pública de grande alcance. Então, você não precisa criar uma lei específica, você pode, na verdade, criar esse conjunto de leis, você não racializa essas leis, mas a questão racial está dada. Você tem até, você fala, por exemplo, do 7 de setembro, né, que é a data de independência do Brasil, como se fosse uma data que instaura o racismo no Brasil. É nesse sentido que você fala, por exemplo, como uma história que se conta, que se cria um certo inconsciente coletivo, como se houvesse um salvador e não, de fato, todo um movimento que, de fato, aconteceu de homens e mulheres que lutaram por essa independência e que foram apagados da história, né? Que não são contados nos livros de história. Então, é nesse sentido que você fala que o 7 de setembro é, de uma certa forma, a data de fundação desse racismo? Eu uso o 7 de setembro porque o 7 de setembro é a data que foi escolhida para ser a data de fundação do Brasil. Então, no momento em que o Brasil é fundado, o racismo é fundado junto com ele, né? Agora, claro que com um olhar crítico a gente entende que o 7 de setembro é isso, é uma data que foi escolhida alguns anos depois, para contar a história desse momento de uma forma muito particular, jogando o holofote quase que exclusivamente Dom Pedro I e deixando de lado uma série de disputas que atravessaram todo o território que agora a gente chama de território nacional. Então, a gente tem, na verdade, nesse momento, né, digamos que duas construções. Uma primeira que é, sem sombra de dúvida, racista, né, que esse tem uma transformação que é significativa, porque eu acho que isso é importante ser dito, né? O 7 de setembro, assim, apesar de todas as críticas que a gente pode ter da maneira como essa história é contada, ele é um momento de fundação de um Estado Nacional soberano. E esse Estado Nacional soberano poderia ter feito várias escolhas. Os homens que estão à frente desse Estado Nacional poderiam ter feito uma série de escolhas. Dentre elas, o fim da escravidão. Inclusive, José Bonifácio é um homem que tem um poder significativo nesse momento e que pensava uma emancipação gradual da escravidão, né? Outras sociedades das Américas fazem da abolição ou da emancipação gradual um movimento correlato ao movimento de independência. Isso não acontece no Brasil. Na verdade, o que acontece no Brasil é justamente o contrário. Essas elites brasileiras, elas vão inclusive se entender como iguais, né? O que vai aproximá-las é o seu lugar de proprietárias de escravizados. Então, o que a gente tem, essa é uma frase que é do professor Luiz Felipe de Alencastro, que eu gosto muito, porque ela é muito, enfim, ela é muito elucidativa, o Brasil desse 7 de setembro que nasce ali, né, politicamente, é um país que aposta na escravidão para o futuro. E ao apostar na escravidão, a manutenção da lógica racista ela é inquestionável. Você tem essa manutenção. E o que eu tentei mostrar ao longo do meu livro, né, foi justamente o fato de que, e eu faço uma escolha, eu digo isso na introdução, né, eu não sou favorável a essas escolhas
essas datas cívicas como os grandes marcos para se contar a história brasileira, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que esses são os marcos com os quais a grande parte da população brasileira está acostumada a lidar, porque é isso que a gente aprende na escola. Mas se a gente olhar de forma crítica para esses marcos, a gente vai encontrar em todos eles um momento de repactuação pelo racismo. Em absolutamente todos eles. Até nos momentos mais progressistas, como a Constituição de 1988, que é uma Constituição, sem sombra de dúvida, mais interessante e progressista que nós temos, mas que limita as possibilidades de ação e de participação dos movimentos negros e indígenas, algo que agora está começando a ser revisto. O 7 de setembro, por ser a data de nascimento do Brasil, é a data de nascimento desse racismo brasileiro, porque você tem uma escolha política que é feita. Você tinha um passado colonial que poderia ter sido desmontado de outra maneira, e que não foi porque não se quis que fosse assim. Então, acho que isso é importante dizer, porque a gente, de novo, naturaliza essas escolhas feitas no passado como se aquelas tivessem sido as únicas possibilidades de futuro aventadas. E não foram. E quando a gente olha com uma lupa para esse momento do 7 de setembro, ou o que o 7 de setembro representa, a gente vai ver uma série de disputas, uma série de lutas, de segmentos sociais distintos, de escravizados entrando nas tropas para lutar por esse Brasil no qual eles ainda eram escravizados, de indígenas também participando das tropas para expulsar os portugueses, Então, de mulheres participando de uma sociedade que continuaria sendo absolutamente misógina e excludente. Mas, ao mesmo tempo, você tem outros sentidos de Brasil sendo gestado por essas pessoas, nesse tempo passado. E é importante a gente entender isso também, para conseguir, inclusive, aventar novas possibilidades de construção de um país mais igualitário, mais democrático. Então, a gente tem muito que aprender com o passado. Agora, eu acho que é um exercício que é duplo, Por um lado, é um olhar crítico para essa história dita oficial, e ao fazer esse olhar crítico, é inevitável, a gente vai esbarrar com aquilo que não queriam que a gente esbarrasse, que é essa história pouco harmoniosa, na verdade, nada harmoniosa, uma história que é de conflito, de tensão, de profunda violência. Só que nesse conflito, nessa tensão e nessas violências, você tem outros agentes, outros sujeitos que estão ali em disputa, da condição que eles tinham. Não estou tentando fazer nenhum tipo de anacronismo e querer que os sujeitos do século XIX pensassem como os sujeitos do século XXI. Mas eu também não posso imaginar que no século XIX só havia uma forma de pensar, e que essa forma é a forma do status quo. Agora, esse racismo que você até chama de racismo científico, que é um racismo também simbólico, de uma certa forma velado, ele não está ali nas leis, mas ele está nas estruturas, nas entranhas da sociedade. Você acha que ele impacta, por exemplo, no que a gente viu nos últimos 4 anos na eleição do Bolsonaro? Teve uma fala, inclusive, do ex-vice-presidente da República, Mourão, quando ele disse que negros e pardos eram malandros, ou algo do tipo, uma palavra correlata, e que índios preguiçosos, enfim, que muitas coisas, inclusive, foram aprendidas nas escolas. Até 20 anos atrás, isso estava nos livros escolares. Você acha que, de uma certa maneira, isso impacta, inclusive, todo esse movimento que surgiu aí, violento, agressivo, da extrema-direita nos últimos anos? Eu acho que mais do que impacta, eu acho que isso explica. Então, quem conhece a história do Brasil nos seus pormenores, por mais que a gente fique muito assustado com o que aconteceu nos últimos 4 anos, não é exatamente uma novidade. É uma agudização de um longo processo que, obviamente, ganhou um contorno que a gente nunca conheceu na história brasileira, mas que está ali, está na história do Brasil, sobretudo a parte da nossa experiência republicana. Então, o racismo científico ele foi uma pseudociência que ditou as regras da formação intelectual da grande maioria dos intelectuais brasileiros na virada do século XIX até a década de 1930, 1940, no mínimo. Ali ela estava ditando as regras, literalmente. A eugenia era um projeto de nação do Getúlio Vargas. Se a gente pegar o funcionamento das escolas públicas, elas têm no seu substrato ali um princípio de eugenia que está ordenando como que esses meninos e meninas vão poder estudar, o que eles podem, como eles vão comer, o que ele... Tem todo o Estado, ele estava aparelhado em grande medida por este pensamento, embora ele não fosse a única maneira de se pensar o Brasil. A gente tem vozes dissonantes nesse momento.
alguns intelectuais interessantes. A grande maioria deles são homens e mulheres negros, porque vão olhar para esse mundo e não vão entender esse mundo a partir dessa perspectiva do racismo científico, que vale dizer, tem como premissa a ideia da existência das raças, uma premissa que é derrubada no comecinho do século XX. Né? A ideia de que a humanidade é dividida por raças, biologicamente falando, é algo que é derrubado, se eu não me engano, em 1905. E a gente tem a manutenção do racismo científico enquanto pauta de política pública até a década de 1930 e 1940. Né? O autor mais importante dos livros infantis, o dito autor ou considerado autor mais importante dos livros infantis brasileiros, é um homem abertamente racista, que é o Monteiro Lobato. Um homem que não tinha o menor problema em dizer que era racista, que defendia a Ku Klux Klan. E ele é o grande arauto da literatura brasileira, hoje. Então, inclusive, é uma grande polêmica, uma das grandes polêmicas é você falar que o Monteiro Lobato era racista porque ele era um homem do tempo dele. Bom, eu posso trazer alguns exemplos de outros homens do tempo do Monteiro Lobato que não eram racistas como ele. Né? Então, para a gente também, claro que a gente ninguém tá para além do seu tempo, isso não existe. Mas o tempo também é plural, os tempos são plurais. Né? Então, o que a gente viu nos últimos 4 anos é, por um lado, um acúmulo de como o racismo foi sendo reorganizado na história brasileira, porque o racismo, é importante dizer, ele não é o mesmo no século XVI, no século XVII, no século XIX, no século XX. Ele obviamente, por ser um construto humano, ele é modificado, né? Mas essa opção por ter uma sociedade racialmente estruturada não foi questionada em nenhum momento. Né? E o que a gente tem agora, nesses últimos 4 anos, foi uma ascensão ainda maior, né, ou mais evidente, ou mais escancarada do que foi esse acúmulo, que também não foi desmontado da maneira como deveria. Isso acho que também é uma coisa que a gente precisa aprender. Né? Tem coisas com as quais a gente não pode lidar meigamente. Não se lida meigamente com fascismo, que é o que a gente viu, foi a reedição de um pensamento que está sendo gestado na sociedade brasileira, que é uma sociedade muito conservadora, abertamente conservadora, né? E que ganhou porque, na verdade, acho que pior do que os 4 anos, né, ou do que o presidente desses 4 anos, o Bolsonaro, é o bolsonarismo, é a capilaridade do que esse homem e os seus, né, os homens perto, próximos a ele, falavam, e como isso ecoava positivamente para uma parcela significativa da população brasileira. Ou a gente presta atenção nisso, ou daqui a 20 anos é possível que a gente tenha algo semelhante acontecendo. Quando eu estava no começo da graduação, não era no começo da graduação, eu estava na escola ainda, que eu ficava pensando, mas como é que o nazismo chegou aonde chegou, né? Como é que as pessoas não estavam vendo que aquilo... Elas estavam vendo, parte delas estava vendo e estava concordando. A gente precisa olhar e enxergar, né? As pessoas, boa parte da população da Alemanha, estava concordando com o nazismo. Não tinha dimensão, talvez, do que pudesse virar, mas tinha um princípio de desigualdade, de diferenciação dessa desigualdade, que estava sendo comungado. O Brasil é a mesma coisa. A gente tem um princípio. Enquanto o Brasil, isso não sou eu que digo, né? Qualquer pessoa que, enfim, estude minimamente a história brasileira, enquanto a gente não lidar com a questão racial, enquanto um problema estrutural do Brasil, a gente não vai resolver a nossa maior fissura. Não vai. A gente vai ter uma democracia sempre a perigo. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma sociedade cada vez mais desigual. Assim, o fosso do Brasil é uma coisa impressionante. Você trouxe o exemplo do nazismo na Alemanha, por exemplo, do crescimento do fascismo da extrema-direita. Ali você tem também, e é um projeto, a desumanização do outro, né? Esse olhar do outro como um estrangeiro, como aquele a ser eliminado, aquele que pode me trazer algum tipo de ameaça à minha existência. Mas no caso do Brasil, que é um país de maioria negra, como é que você vê, assim, como que ainda não aconteceu nenhum tipo de explosão nesse sentido, né? Contrário a essa modus operandi, essa forma com que o racismo atua, né? Que é extremamente desigual também, porque ele não é só do ponto de vista do... O racismo é também o racismo da desigualdade econômica, né? Da sociedade como um todo. Por que você acha que muitos negros, inclusive, ou talvez não se vejam nessa condição, ou não atuem de maneira a eliminar essas condições em que se estão inseridos desse racismo?
porque eu acho, Ingrid, que o racismo é a aposta mais bem feita da elite brasileira, ou das elites brasileiras. Ele foi organizado para que isso acontecesse. Então, e eu não tô falando, agora estou falando de uma história de longa duração, pensando na história brasileira, né? Então, o que a gente tem na nossa história são elites brasileiras plurais, né? Com diferenças regionais, políticas, intelectuais, mas que dificilmente rompem quando a questão é uma questão racial. Então, o grande pacto organizador das elites brasileiras é um pacto racista, sem sombra de dúvida. E isso foi, eu acho que no caso brasileiro, foi muito bem estruturado quando você tem essa escolha política por um lado e, por outro, uma sociedade que não é abertamente excludente. Talvez se nós fôssemos uma sociedade com leis segregacionistas, o Brasil tivesse explodido há mais tempo, mas a gente não tem essas leis segregacionistas, nunca teve, né? Na verdade, o que a gente tem é a conformação de uma série de possibilidades de inserção dos sujeitos negros. Não no mesmo patamar, mas tem inserção, né? Quando você começa a conversa perguntando da minha experiência escolar, de certa maneira, eu sou uma exceção que confirma a regra. Eu sou uma figura muito bem-vinda para esse racismo. Eu não, né? A minha trajetória. É uma trajetória bem-vinda, porque eu sou uma, né? Então, assim, eu sou sempre uma das poucas, agora isso ainda bem tem mudado, então não causo tanto problema, ou as outras pessoas também não causam tanto problema, e aí a gente mantém esse discurso da excepcionalidade. Aí você tem a jornalista negra, a intelectual negra, o advogado negro, o ministro negro, quando a gente tem 56% da população brasileira negra, né? Então, o mecanismo de funcionamento do Brasil, né, que abraça essa ideia absolutamente falaciosa de que nós somos harmônicos, né, que nós que não entramos em conflito, o brasileiro é um povo pacífico, isso é um mito de fundação do Brasil e é uma das maiores mentiras do Brasil. Mas que a gente é ensinado a isso. Então, negros e brancos que vão para a escola brasileira, sobretudo, enfim, a escola brasileira, enfim, tanto públicas quanto privadas, vão ser, na imensa maioria dos casos, ensinados a essa ideia que ela é, de certa maneira, interessante. É bom você estar num lugar que você não tem que entrar em conflito o tempo todo, né? Entrar em conflito é se colocar em risco. Não é uma coisa, não é uma decisão fácil, né? Embora muitas vezes você nem tenha essa opção. Né? Quando a gente viu o caso da polícia, você não tem essa opção. O fato de você ser negro, você já está em risco por conta disso, né? Mas eu acho que a sua pergunta é o nosso grande nó, né? Que entender essa construção dessa brasilidade, né? Dessa ideia que nós comungamos, todos, que é uma ideia que foi muito exitosa, mas que, volto a dizer, é fruto de um projeto de poder que tem uma longa duração. No período da escravidão você tem outras questões que estão em jogo, na República isso muda, mas você continua tendo um Brasil, né? E nós somos descendentes diretos da Era Vargas. Eu acho que a Era Vargas é grande. A gente teve uma refundação da história brasileira mais recente, foi na Era Vargas, que é quando o Brasil vira o país do carnaval, samba e futebol, contanto que o carnaval, o samba e o futebol não façam menção às suas origens, que são negras e africanas. Então, essa é uma política também da Era Vargas. Ela assimila o elemento negro, né, e tudo que isso significa, inclusive as suas pautas e algumas pautas de reivindicação políticas, culturais, mas ela embranquece a ideia de Brasil. Nós somos herdeiros disso. É esse Brasil que a gente pode e deve desconstruir, porque ele é feito para manter a desigualdade, né? Eu lembro que uma das questões que foi colocada em off, né, por pessoas brancas, algumas até progressistas, que eram contrárias às cotas raciais, é que os filhos dela iam ter mais a concorrência, né, no vestibular. É isso sim. As cotas também dizem respeito a isso, ao aumento de concorrência, que a população branca, que talvez não estivesse acostumada a isso algumas décadas atrás, vai ter que começar a se acostumar. Então, é isso, acho que a sua pergunta é o nó, né? E também é importante dizer, por mais que nós tenhamos uma condição de marginalização sistemática da população negra, a população negra ela não é um bloco homogêneo,
né? Ela tem uma série de, enfim, ela é diversa, ela pensa de forma diferente, assim como a população branca, né? Então isso também é importante pontuar. Então, para muitas pessoas vai fazer muito mais sentido abraçar uma ideia de brasilidade teoricamente pacífica e ter que escutar algumas piadas de vez em quando, mas garantir o sustento da família, do que talvez, enfim, entrar numa contenda e ser demitido, né? São escolhas, estratégias, inclusive, de sobrevivência que foram criadas, inclusive, ao longo de muitos e muitos anos, até pensando, né, aí sim, no passado escravista. A gente tem um país que tem uma quantidade de escravizados enorme e que nunca teve tem uma rebelião de escravizados, mas em escala nacional isso nunca aconteceu. A cidade do Rio de Janeiro foi a maior cidade escravista do mundo e não conhece uma rebelião de escravizados em grandes proporções, né? Então, a resposta para isso está, em grande medida, na forma como o racismo estrutura a sociedade brasileira, né? Que é essa identificação que se dá entre as elites, mas uma identificação que permite algumas formas de ascensão social, política e econômica de um número muito pequeno de pessoas negras, mas que vão ser usadas justamente para apontar, não, imagina, mas a gente tem Joaquim Barbosa, a gente tem o Pelé, o grande nome do Brasil, né? Você sempre vai poder apontar um negro, inclusive com destaque nas mais diferentes áreas brasileiras, mas dificilmente você vai conseguir apontar 5. Trazendo essa questão que você levantou, eu queria perguntar mais em relação, por exemplo, à ideia do capitalismo também internacional, que traz muito, principalmente a partir dos anos 80, né, das liberdades individuais, essa palavra meritocracia também, que ficou tão falada e que é tão utilizada, também é uma forma de, às vezes, reduzir certas dívidas históricas e políticas necessárias. Muito tratado como mimimi, o famoso mimimi, que foi tão utilizada essa expressão, né, para reduzir lutas importantes, principalmente nesses últimos 4 anos do governo Bolsonaro. Então, também a luta contra o racismo é também uma luta antissistema, quer dizer, anticapitalista, nos mesmos moldes da luta do machismo contra o patriarcado? Na verdade, o racismo é uma espécie de colcha, de estrutura, né, de entrelaçado que sustenta o capitalismo. O capitalismo é fruto do racismo, não o contrário. Então, assim, não existe nenhuma luta antirracista efetiva que seja pró-capitalista. Isso não existe, né? Porque o capitalismo é um sistema que ele parte de uma desigualdade, né, que é, enfim, que é dita como, dentro dessa ideia aqui também da meritocracia, que é uma ideia muito mal compreendida. A meritocracia nasce como um conceito quase que risível, né? Foi um intelectual britânico que inventou a ideia da meritocracia, criticando a possibilidade disso ser um conceito aplicado, e aí os neoliberais pegam esse conceito, que se você for parar para pensar, ele é quase que absurdo, e implementam, né, para sustentar a sua maneira de entender o mundo. Então, eu particularmente sou favorável, né, enfim, na verdade não sou favorável, só acredito numa transformação ou numa luta antirracista que seja anticapitalista também. Não tem, senão você vai ficar, enfim, fazendo o que pode ser que a gente esteja vivendo, espero que não, mas certos modismos, né? Então agora a gente fala sobre questão antirracista, aí você passa uns 3, 4 anos falando sobre questão antirracista, agora caiu essa pauta, aí vem uma outra. Não, antirracismo é uma luta para o resto da vida. Nós não vamos ver mudanças significativas, infelizmente. A gente não pode parar de lutar para que, quem sabe, né, os nossos filhos, nossos netos, se ainda existir mundo, porque a gente também tem um outro problema que também está vinculado ao capitalismo, que é a própria existência da humanidade que está posta, né? A gente está em perigo, porque a gente tem esse sistema que consome o mundo, né? Então, eu não acredito numa luta antirracista que seja uma luta, que não seja uma luta anticapitalista, né? Eu acredito que isso tem que caminhar junto, né? Senão o que aconteceu muito nesses últimos anos, né, que temos falado muito mais sobre a luta antirracista, sobre a questão estrutural do racismo, é a escolha isso, você mantém a estrutura da exceção, então você continua tendo, não, agora tem esse autor, ou uma autora, ou uma intelectual. Isso não resolve o problema. Por mais que a representatividade seja uma
escada, né, uma escala fundamental da luta antirracista, se a gente ficar só aqui, precisamos ter representatividade, a gente não vai mudar. Ela é uma condição, mas eu preciso continuar agindo contra um sistema, é um sistema de poder, né? Eu costumo usar uma imagem, né, para pensar no que é o racismo no Brasil. Então, é como se o Brasil fosse um rio e o racismo é a correnteza. Para você ser antirracista, você só pode fazer uma coisa, que é nadar contra a corrente. Se você parou de nadar, a corrente te leva. Por quê? Porque a estrutura é essa. E é uma estrutura que está pautando, né, o que a gente entende como Brasil desde o dia aí, né, 22 de abril de 1500. É desde o momento do encontro dos portugueses com os povos originários aqui e depois a chegada das várias sociedades africanas que vieram para cá escravizadas. Então, é um sistema que organiza isso, que vai determinar quem tem poder, quem não tem poder. Então, é algo grandioso que a gente precisa fazer, mas que eu acho que, enfim, é possível, e mais do que isso, eu acho que a gente não tem outra opção. A gente já viu no que pode virar o Brasil. Na verdade, poderia ser até pior. Acho que frente a isso, a saída é essa, assim, é criar um Estado forte, né, e que tenha ações contundentes contra o racismo e que esteja pautando a sociedade civil também, e em diálogo, obviamente, com a sociedade civil, sobretudo com os movimentos sociais que há décadas, há séculos, estão reivindicando, né, mais direitos, menos exclusão e assim por diante. Muito bom. Inclusive, eu ia te fazer a última pergunta, porque a gente está aqui num divã, né, trazendo várias discussões importantes. O Brasil, estamos tratando o Brasil como esse paciente que está no divã, tem um sintoma social, e esse sintoma, de fato, é o racismo. Então, você trouxe aí, entre tantas outras coisas muito importantes, interessantes que você trouxe ao longo aqui do nosso bate-papo, eu acho que a gente encerra muito bem aí, né, com essas duas temáticas que você trouxe muito bem, que é dois pilares, a educação e as políticas públicas, né, e que conversam entre si. Então, vamos finalizar aí, muito bem finalizado esse papo aí com a Inaê, enfim, essa figura incrível que está produzindo tanta coisa importante, não só da história do Brasil, mas para pensar o futuro do Brasil, que é muito importante a gente pensar e conhecer a nossa história, né, que esse é um dos grandes problemas que o Brasil tem, a falta de memória social. Então, Inaê, muito obrigada por esse papo que a gente teve aqui hoje. Sigam a Inaê nas redes sociais, sigam a Carta Capital e acompanhem aqui o nosso Brasil no Divã toda semana, às 11 horas, todas as quintas-feiras, às 11 horas, no canal da Carta Capital no YouTube e também nas principais plataformas de podcast no Brasil todo. Obrigada, gente.